Olá, sejam bem-vindos ao canal Nutrição, Alimentos e CIA. Eu sou o Pedro Júnior, pesquisador autodidata, mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje nós vamos aqui na tela do computador. Eu quero mostrar para vocês algo muito, mas muito importante a respeito do câncer, tá? Essa matéria é do Dr. Thomas Seyfried, do Boston College. O título aqui seria Câncer, a Metabolic Disease with Metabolic Solutions. Ou seja, na verdade o câncer é uma doença metabólica com soluções também metabólicas. Aí você vai ver ao decorrer desse slide aqui, o slide do próprio Thomas Seyfried, que é um médico, na verdade ele é um PhD do Boston College. Ele começa aqui nesse slide dizendo o seguinte, uma questão interessante, uma questão provocativa. O câncer, na verdade, é uma doença do núcleo da célula, ou na verdade ela é uma doença mitocondrial metabólica? Então essa seria a questão mais importante de todo esse slide aqui, tá? O dogma corrente, ou seja, o que se aceita hoje em medicina é que câncer é uma doença genética. Mas você vai ver ao decorrer de todo esse processo que na verdade não é bem assim. Apenas, digamos que 5% dos cânceres são genéticos e na verdade você pode manipular esse gene através da epigenética, tá? Olha, as células cancerígenas carregam um oncogene e um supressor de tumor. Ou seja, as células carregam um oncogene e um supressor de tumor e das mutações que define o câncer como a doença genética. Isso aqui é o que se acredita em medicina. Bom, mas nós temos algumas evidências que vão de encontro às mutações somáticas da teoria do câncer. Esse slide aqui ele é muito interessante porque foi feito, na verdade, várias experiências que eu vou te mostrar aqui agora, tá? A mitocôndria na origem de todos os tumores. Ou seja, o que está por trás, na verdade, da origem do câncer em si, não é o núcleo celular, mas sim uma organela que está no citoplasma da célula chamada mitocôndria. E você vai ver ao decorrer de tudo isso aqui que esse, na verdade, é um problema mitocondrial e não um problema de núcleo da célula. O que acontece com uma célula normal que está aqui? Normal cell. A divisão de uma célula normal é realmente isso aqui. Você tem uma célula, ela se divide em duas, do mesmo formato, do mesmo jeito. As mesmas células são replicadas, ok? Quando você tem uma célula de tumor, tumor cell, ela se divide em outras células tumorais, ou seja, células cancerígenas, ok? Agora vem a grande descoberta dos últimos tempos. Olha, aqui no número 3 você tem uma célula com um citoplasma normal, mais um tumor nuclear no núcleo da célula, e o citoplasma da célula tá muito bom. Quando essas células se dividem, o que acontece? As células continuam normais. Mas em tese o que foi feito aqui? Foi feito, na verdade, digamos que uma micro-nanocirurgia, onde uma célula cancerígena foi retirado dessa célula cancerígena o seu núcleo e colocado dentro de uma célula com o citoplasma normal. Quando se colocou o núcleo
de uma célula de tumor em uma célula com citoplasma normal, a divisão dessa célula que acontece aqui é que ela vai reproduzir células normais. Ou seja, mostrando que, na verdade, o núcleo da célula não é o que importa, e sim o citoplasma, onde estão todas as organelas, inclusive as mitocôndrias. No passo 4 foi feito o contrário. Eles pegaram uma célula cancerosa, um citoplasma de célula cancerígena, e colocaram um núcleo normal de célula que não seria cancerígena. E na replicação dessa célula, que tinha o citoplasma cancerígeno, originou-se, na verdade, células tumorais. O que quer dizer com isso? O que ficou provado aqui? Ficou provado que o que causa a mutação no núcleo é o citoplasma. Se o citoplasma é cancerígeno, é um citoplasma de tumor onde as mitocôndrias não funcionam, então o núcleo dessa célula vai ser afetado. Se é uma célula que está com o citoplasma intacto, mesmo que você coloque um núcleo de célula cancerosa, essa célula vai se dividir e não vai se tornar um tumor. E aqui, ó, isso aqui foi lançado como o Dr. Seyfried fez esses testes, juntamente com a sua equipe, provavelmente, né, e ele mostrou que tudo, na verdade, origina-se no citoplasma da célula e não no núcleo, provando que não é uma questão genética, e sim muito mais do que isso. Olha, se as mutações somáticas não são a origem do câncer, então como as células cancerosas elas crescem, elas progridem? Aí nós voltamos na teoria do Dr. Warburg, Otto Warburg, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. O que o Warburg ele dizia? Ele dizia o seguinte: as células do câncer elas crescem a partir do problema que acontece com a respiração celular. Tá? O número 2, a energia que é gerada através da fermentação compensa a insuficiência da respiração celular. E isso leva a células cancerosas. As células cancerosas continuam o processo de fermentação, produzindo o lactato na presença do oxigênio. Ou seja, mesmo na presença do oxigênio que você respira, todas essas células não conseguem usar o oxigênio para gerar energia. É chamado de efeito Warburg. E no 4, essa fermentação, quando ela é aprimorada, é a assinatura metabólica e essa célula se torna uma célula cancerígena. Ou seja, as mitocôndrias celulares, elas não funcionam. Elas dão um defeito e a célula agora começa somente a gerar energia ou se alimentar somente de glucose, fazendo então um processo de fermentação, porque essas mitocôndrias não estão funcionando mais. E com isso, essas células elas vão se dividindo e se multiplicando. Está tudo explicado aqui nesse slide, né? O metabolismo da energia celular, o que acontece lá na verdade no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele usa o oxigênio para gerar energia. A glicólise que está aqui, ó, a glicólise, ela não usa a energia, ela não usa o oxigênio, ela somente usa a glicose no processo de fermentação e um processo anaeróbio, ou seja, onde não tem o uso de oxigênio. Só se usa oxigênio na produção de energia no ciclo de Krebs. Aqui você vai poder ver
a morfologia da mitocôndria. Na minha esquerda, na sua esquerda, aí você está vendo uma mitocôndria normal, que está aqui onde tem essa foto bem laranjada. Tá? Essa é uma mitocôndria normal. Você pode ver que a divisão da mitocôndria está toda bacaninha, até mesmo aqui na imagem. Ok? Microscópica. Já em uma célula cancerígena, que é aqui, ó, glioblastoma múltiplo, esse é um tipo de câncer, não existe uma mitocôndria funcional. A mitocôndria está defeituosa. Você pode ver que não dá para ver a divisão da mitocôndria aqui no câncer, no glioblastoma, mostrando que é um problema mitocondrial. Tudo isso aqui foi publicado em papers, em jornais famosos do mundo. O câncer, na verdade, como uma doença metabólica mitocondrial. Aqui está toda a explicação do processo, que eu não vou entrar aqui agora no mérito, porque é muito complicado aqui para a gente estar explicando. Se a maioria dos cânceres se expressam no efeito Warburg, o resultado da respiração celular, então as terapias podem realmente ser efetivas para manipular os tumores, ou seja, para gerenciar os tumores? É uma pergunta. Se realmente o câncer acontece segundo o efeito Warburg, que é pela falta de oxigenação, ou seja, a mitocôndria não funciona mais, então será que as terapias normais elas funcionam realmente? Uma estratégia é reduzir os níveis de fermentação, ou seja, os níveis de combustíveis que causam a fermentação, como foi explicado logo há poucos minutos atrás. Então, uma estratégia seria isso. E como se faz isso? Simples. O Dr. Seafield está mostrando que uma dieta metabólica com redução calórica, calorie restriction, a metabolic cancer intervention, ou seja, uma intervenção pela restrição calórica daquele componente, daquela substância que realmente faz com que a célula ela fermente. Ela use o processo anaeróbico para sobreviver e se multiplicar. Isso envolve, na verdade, uma restrição calórica diária, no primeiro ponto, está aqui. Isso também é diferente, na verdade, restrição calórica dietética diária, ela se difere de você passar fome, ok? E também é interessante você manter os minerais e os nutrientes. E é interessante também você trabalhar na biogênese mitocondrial, ou seja, para reverter a situação das mitocôndrias. A restrição calórica em ratos e a terapia com apenas água e fasting, que é na verdade jejum, ela mostra muito interessante também em humanos. Você usar o jejum e a restrição calórica para manejar todo esse problema do câncer. Tá? Os biomarcadores da restrição calórica diária. Reduzir a glicose sanguínea. Tá aí. Reduced blood glucose. Elevated blood ketone bodies. O que é isso na verdade? Isso aqui, essa restrição calórica, ela vai reduzir consideravelmente a glicose sanguínea e vai elevar consideravelmente os corpos cetônicos no sangue, que você conhece como dieta cetogênica. Nós vamos, nessa terapia, aumenta a produção de beta-hidroxibutirato, tá ok? Que são os corpos cetônicos mais usados no caso da dieta cetogênica. Aqui ele está mostrando o seguinte, a restrição calórica, ela reduz o crescimento intracerebral do câncer astrocitoma, que tem aí o CT2A. Você pode ver na foto que depois de aplicada a terapia, o ratinho da esquerda
está com um tumor muito grande, o da direita está com um tumor pequeno, onde foi administrado aqui, ó, a redução calórica, tá? Nos moldes que eu te falei anteriormente, apenas com 3 dias de procedimento. Plasma glucose predicts ketone body levels, ou seja, é a quantidade, o nível de cetonas no sangue vai definir o crescimento do tumor, está mostrando aqui nesse slide, tá? Os efeitos antitumor da restrição calórica. Ele vai fazer com que você tenha um processo de angiogênese muito menor, você terá muito menos inflamação, e ele também é um processo que leva a célula à apoptose, pode levar a célula a cometer o próprio suicídio. Uma questão de pesquisa: uma dieta cetogênica restrita pode gerenciar ou ajudar ou melhorar o câncer cerebral em ratos? Aí vem aqui todo o aparato que foi feito e o resultado, com uma dieta normal, Standard Diet, e com a dieta cetogênica, Ketogenic Diet. Você pode ver aqui, ó, na Standard Diet, dieta normal, nessa dieta que nós temos, e aqui na direita a dieta cetogênica. Então vamos lá. Carboidratos na dieta tradicional, 62%. Na dieta cetogênica, 3%. Gordura em uma dieta tradicional, somente 6%. Em uma dieta cetogênica, 72%. Proteína em uma dieta tradicional, 27%. Em uma dieta cetogênica, apenas 15%. Energia produzida, a dieta cetogênica, ela tem uma produção melhor de energia. Aqui você vê, a dieta cetogênica realmente sempre será consumida em restrições, com restrições. Aqui vem os gráficos, né, da aplicação das dietas, uma dieta tradicional, uma dieta cetogênica e uma dieta cetogênica com redução calórica, com redução de calorias, em humanos e em ratos, né? Então você pode ver aqui a redução de tudo isso. O manejamento metabólico do câncer, seguindo aqui todas as mudanças de glicose para cetonas no sangue. Você pode ver que do zero é o começo da dieta, que a pessoa ainda está usando somente glicose, e no final da dieta, aos 30 dias, ela está praticamente usando só corpos cetônicos. Questão clínica. Uma dieta cetogênica restrita é efetiva na manutenção ou na regressão de tumores malignos nos cérebros, né, no câncer cerebral de pacientes? É uma questão isso aqui. Aí vem aqui dois estudos. Os efeitos da dieta cetogênica no metabolismo do tumor, mostrando aqui o estado nutricional e o status, o que aconteceu, na verdade, em um paciente pediátrico, né, com problema de câncer. 2 casos. Isso aqui, na verdade, é a divulgação de 2 casos. E você pode ver que isso aqui, ó, foi em 1995, isso não é da agora. No Journal of the American College of Nutrition, volume 14, número 2, 202, 208, 1995. Os resultados mostraram que a dieta cetogênica com redução de glicose sanguínea e elevação dos corpos cetônicos pode prover a longo tempo, long term, a melhor aplicação e um manejo muito interessante em 2 crianças que estavam com tumores cerebrais. Tá, isso aí tá publicado nos jornais, não é conto de carochinha. Né? Metabolic Management of Glioblastoma Multiforme Using Standard Therapy Together with Restricted Ketogenic Diet. Essa aqui é mais um relato dessa terapia usando a restrição calórica em dieta cetogênica. Aqui, na verdade, a paciente era uma mulher de 65 anos de idade, pesando 64 quilos. Ela estava com perda de memória progressiva,
dores de cabeça crônicas e náuseas, tá? E você pode ver aqui no gráfico a redução visível dos tumores cerebrais que essa paciente ela teve, tá? Aqui em cima você vê os tumores e embaixo você vê que eles praticamente desapareceram, né? Glioblastoma múltiplo. Responde à terapia metabólica. Terapia metabólica é a dieta cetogênica, tá bom? Uma calculadora para descobrir o índice entre glicose e cetona. Aqui, ó, glicose em milimol dividido por cetonas em milimol, você vai ter o índice, né, de glicose e cetona, que é na verdade o GKI aqui, ó. Então, para uma terapia eficaz, você deve considerar que os melhores valores entre glicose e cetonas devem estar em 1.0 ou abaixo. Então, você quer a calculadora para você saber se você está um nível bom de cetose ou não. Aqui você tem nos ratos o que aconteceu com essa terapia aí. Você pode ver que na primeira, toda em azul, né, que na verdade estava no grupo controle com a dieta normal. O rato está todo canceroso, essas áreas aqui. Depois, quando é aplicada as terapias da dieta cetogênica, por exemplo, aqui, ó, na terceira figura, já tem bem pouco. Na quarta figura, foi usado também aqui nesse procedimento, além da dieta cetogênica, o processo da câmara hiperbárica, tá? É um procedimento muito interessante também. Você pode ver que na última figura aqui já não tem quase nenhum tumor mais, tá? Muito interessante. Tudo isso mostrando que o problema do câncer, na verdade, é um problema com a mitocôndria que não consegue mais usar o oxigênio para fazer os seus processos celulares. Olha que interessante, essa aqui é de 2013, tá? 2013. E o que vai mostrar nesse estudo aqui? A influência de uma dieta cetogênica restrita, só que nesse caso aqui usando os alimentos crus, porque no caso aqui é um cachorro, tá? Células tumorais em um cachorro. Setembro de 2000, ó, começou em julho de 2013. Em setembro de 2013 só tinha isso. Em abril de 2014, não dá para ver só um pontinho preto. E em janeiro de 2015, praticamente não se vê nada. Olha o tamanho do tumor quando começou a terapia. Interessantíssimo, né? Pois é. Cetonas fortes, ou seja, em quantidades altas. É uma evidência de que a terapêutica com os corpos cetônicos nos problemas neurológicos, ou seja, câncer do cérebro, funciona muito bem. Isso foi lançado no Journal of Lipid Research, setembro, tá? 55, tá 2014, estamos muito perto. Então, todo esse trabalho bacana que é feito pelo Dr. Seyfried, ele tem um livro imenso falando sobre o câncer. Ele é um pesquisador, PhD, que estuda câncer há muitos anos. As conclusões são as seguintes. O câncer, na verdade, é um tipo de doença mitocondrial metabólica, tá? Não é genético. 95% não é genético. Não há, é um problema com o citoplasma e em especial as mitocôndrias do citoplasma que não funcionam, tá bom? O índice de glicose e de cetonas, ele pode ser usado como um monitor de muito sucesso na terapia metabólica para manutenção, ou seja, para manusear o problema com o câncer, tá? E o Press-Pulse, que também foi o que eu mostrei logo acima ali, ele é um paradigma que serve para mostrar que a terapia, na verdade, ela é muito interessante e que uma dieta tradicional, ao contrário de ajudar você se livrar do câncer, ela faz com que o seu câncer piore muito mais.
E isso não é falado, infelizmente, na medicina tradicional. Esse aqui é o livro do Dr. Thomas Seyfried, que é Cancer as a Metabolic Disease, on the Origin, Management and Prevention of Cancer. Tá? Esse livro aqui eu acho que não tem ele em português. Então, muito bem, ficou um vídeo muito extenso, mas eu espero que você tenha apreciado tudo isso aqui, tá ok?